bacán. So anytime you stop me, I want your rock and roll. As pirâmides do Egito cativam o mundo há séculos. Elas se erguem como monumentos a uma civilização perdida. Espreitando sobre as areias do deserto, elas evocam uma sensação de mistério e admiração. Como essas estruturas incríveis foram construídas? Que segredos elas guardam dentro de suas pedras ancestrais? Junte-se a nós em uma jornada no tempo. Vamos explorar os mistérios das pirâmides do Antigo Egito. As pirâmides eram mais do que apenas tumbas. Eram símbolos de poder e vida eterna. Os antigos egípcios acreditavam na vida após a morte e preparavam tumbas elaboradas para seus governantes. Essas tumbas eram preenchidas com tesouros e provisões para o outro mundo. As pirâmides mais famosas estão localizadas em Gizé. Aqui, a Grande Pirâmide de Gizé se destaca como um testemunho da engenhosidade dos antigos egípcios. É a mais antiga e a maior das 3 pirâmides de Gizé. A Grande Pirâmide foi uma maravilha da engenharia e genialidade arquitetônica. Durante séculos, as pessoas tentam entender como as pirâmides foram construídas. A escala maciça dessas estruturas é impressionante. Mesmo hoje, com a tecnologia moderna, seria um desafio replicar tais feitos de engenharia. As pirâmides foram construídas como tumbas para os faraós do Antigo Egito. Os faraós eram os governantes supremos do Egito, considerados deuses vivos. Os antigos egípcios acreditavam que, quando um faraó morria, seu espírito precisava de um lugar seguro e glorioso para residir por toda a eternidade. As pirâmides, com sua grandeza e design complexo, serviam a esse propósito. As pirâmides não foram construídas da noite para o dia, foram projetos de construção massivos que duraram gerações. A construção de uma pirâmide começava assim que um faraó ascendia ao trono. O primeiro passo era escolher um local adequado, geralmente na margem oeste do rio Nilo, onde o sol se põe, simbolizando a morte e o renascimento na mitologia egípcia. A construção das pirâmides exigia uma força de trabalho altamente organizada. Milhares de trabalhadores qualificados, artesãos e artistas dedicaram suas vidas a esses projetos. Ao contrário da crença popular, as pirâmides não foram construídas por escravos. Evidências sugerem que os trabalhadores eram pagos por seu trabalho e se orgulhavam de sua obra. As pirâmides não eram apenas pilhas maciças de pedra. Eram estruturas complexas com câmaras ocultas, passagens secretas e portas falsas. As paredes internas eram frequentemente adornadas com esculturas e pinturas elaboradas. Essas decorações representavam cenas da mitologia egípcia, a vida do faraó e sua jornada para a vida após a morte. A Grande Pirâmide de Gizé é a mais impressionante de todas as pirâmides. Ela foi construída pelo faraó Quéops. Estima-se que a pirâmide tenha sido feita com mais de 2 milhões de blocos de pedra. Cada bloco pesava, em média, 2,5 toneladas. A precisão com que esses blocos foram cortados e encaixados é notável. Originalmente, a Grande Pirâmide era coberta por calcário branco e liso, o que lhe dava uma aparência reluzente sob o sol do deserto. Com o tempo, grande parte desse revestimento foi removido, mas ainda podemos ver algumas das pedras de revestimento originais na base da pirâmide. Elas fornecem um vislumbre de sua antiga glória. Dentro da Grande Pirâmide, há uma série de câmaras e passagens. A mais famosa é a Câmara do Rei, onde o sarcófago de Quéops foi colocado. O sarcófago é feito de granito vermelho e está vazio. Isso sugere que a múmia de Quéops nunca foi colocada lá dentro ou foi removida em algum momento da história. A Grande Pirâmide está alinhada com os pontos cardeais. Esta é uma façanha incrível da astronomia. Os egípcios eram astrônomos habilidosos e usavam as estrelas para alinhar seus monumentos com grande precisão. O propósito exato desse alinhamento ainda é debatido pelos estudiosos até hoje.
A construção das pirâmides tem intrigado historiadores, arqueólogos e engenheiros durante séculos. O tamanho e o peso das pedras usadas para construir as pirâmides levantam muitas questões. Como os antigos egípcios moviam essas pedras maciças? Que ferramentas eles usavam? Como eles alcançaram tanta precisão em sua construção? Um dos mistérios mais duradouros que cercam as pirâmides é a falta de registros escritos detalhando seus métodos de construção. Os antigos egípcios não deixaram plantas, projetos de engenharia ou descrições detalhadas de como realizaram esse feito incrível. Essa falta de informação levou a muita especulação e debate ao longo dos séculos. Diversas teorias tentam explicar como as pirâmides foram construídas. Alguns acreditam que os antigos egípcios usaram rampas para mover os blocos de pedra. Outros sugerem que eles usaram um sistema de alavancas, rolos e trenós. Alguns chegam a propor que os egípcios tinham acesso à tecnologia avançada que se perdeu no tempo. Apesar da falta de evidências concretas, uma coisa é certa: os antigos egípcios eram mestres construtores e arquitetos. Eles possuíam um profundo conhecimento de matemática, astronomia e engenharia. As pirâmides permanecem como um testemunho de sua engenhosidade e habilidade. Elas continuam a inspirar admiração e espanto em todos que as visitam.